Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e eu separei aqui para nossa troca de ideias aqui um livro ilustrado, Rei Cool, da Atlântida ao Reino das Sombras. Estou aqui com a publicação da editora Script, com capa dura, aproximadamente aí 118 páginas, que vão conter textos do Robert E. Howard, criador do Rei Cool, e ilustrações do J.L. Padilha. Então, um livro ilustrado muito bacana, muito interessante, uma leitura que realmente me surpreendeu e tem várias coisas interessantes para a gente mencionar. Mas antes, é só mostrar aqui com um pouquinho mais de detalhe o livro, né, com esse formato aqui widescreen. Ele vem com uma capa protetora, né, uma sobrecapa aqui com a mesma ilustração, que você encaixa aqui o livro e tal, para ele ficar mais protegido. E um marca-página também, tá? Dedicado à edição. Isso aqui são os brindes, são as coisas exclusivas. Agora vamos começar a mostrar um pouquinho da edição. Eu vou fazer um rasante aqui, passando texto por texto e comentando um pouquinho. Mas antes de entrar nesses comentários, eu queria só mostrar para vocês, olha, a abertura aqui do livro, já com um mapa bacana aqui da era pré-iboriana, na verdade, né? Antes do grande cataclismo, né? Com a Atlântida, né? A terra original aqui do Cool, né? Apesar dele ser rei da Valúzia, ele é um bárbaro da Atlântida, aqui os vários reinos, os vários povos que habitavam aqui essa região. Tem um texto que fala um pouquinho também a respeito disso, mas assim, todo RPGista vê um mapa já fica imaginando uma porrada de histórias, né, para viver aqui nessas regiões, e com certeza tem muita coisa interessante para comentar sobre essa edição. Então vamos lá, para a gente começar aqui um pouquinho a nossa história, deixa eu mostrar as primeiras páginas para vocês. Então uma edição bem bonita, uma edição bem caprichada. Olha só, o índice aqui, ó, aqui, opa, expediente, né? É aqui o índice, são 8 textos que contém aqui essa edição, a gente vai dar um rasante aqui por cada um deles, ver um pouquinho do que se trata, né? Mas olha só, primeiro, queria chamar a atenção para um detalhe aqui da página. Olha só, todas as páginas do livro têm essa representação, vamos chamar assim, tipo de um pergaminho, né? Como se você estivesse lendo um pergaminho rasgado e tal. Então é um detalhe, mas um detalhe interessante, um detalhe que, na minha opinião, agrega aqui para a edição, porque ela fica mais bonita, fica mais bacana assim de ver, olha só. Dá um visual legal. Mas vamos lá. Entrando aqui um pouquinho em cada um dos textos. Bom, o texto que vai abrir essa edição é o prefácio, intitulado De Atlântida a Cross Plains, Texas. Reflexões sobre Cool, o bárbaro pensante. Olha só. Então, qual é a pegada aqui desse primeiro texto, desse prefácio? Aqui a gente vai tratar um pouquinho da origem literária, né, do Cool, né, como é que foi a concepção dele e tudo mais, alguns paralelos que podem ser feitos pelos estudiosos entre o Cool e a vida mesmo do Robert E. Howard, né, algumas coisas que eles tinham em comum, algumas inspirações que o Howard pode ter tirado da própria vida para ilustrar ali nas histórias do Cool, né, enfim. E também um pouquinho da trajetória, né, dos contos do Rei Cool. O Howard, ele escreveu, na verdade, 9 histórias apenas, cujo protagonista era o Rei Cool. Dessas 9, apenas 3 foram publicadas, que são as 3 melhores, né? O texto até fala aqui que as outras 6, elas meio que faltavam um pouquinho da essência, né, do Howard, da presença dele. Eram histórias que ele escreveu talvez ali meio na pressa, vamos colocar assim, e não foram publicadas, né? Então aqui a gente vai ter uma dessas histórias, né, a primeira história que o Howard escreveu sobre o Rei Cool vai estar aqui nessa edição, mas a gente vai comentar sobre ela um pouquinho mais na frente. Outra coisa que esse texto do prefácio ele trata é a importância do Rei Cool como personagem, né? Porque muita gente tem a ideia errônea de que o Cool é apenas uma cópia do Conan, ou foi a primeira ideia que depois o Howard aperfeiçoou e criou o Conan, que é, né, o personagem mais famoso dele. Mas na verdade não é bem assim. Os dois personagens são bem diferentes e o texto tenta explorar um pouquinho desses detalhes, apontar algumas dessas diferenças e tudo mais, e estabelecer o Rei Cool como um personagem importante por si só, e não sendo o personagem que precedeu o Conan. Então a ideia geral do prefácio é mais ou menos essa. Na sequência, a gente vai ter aqui a introdução, que é um texto menorzinho, cuja função vai ser justamente apresentar os outros textos que a gente vai ter nessa edição. Por quê? A gente tem aqui alguns pedaços, né, de um texto maior do Howard sobre a era iboriana, que aqui a gente pegou só o iniciozinho que está contido nessa edição, o conto principal aqui, né, do Rei Cool, e uma outra história menor que o Howard escreveu também posteriormente a respeito do Cool. Então, essa introdução tem o objetivo de apresentar um pouquinho sobre cada um desses textos, colocar eles na ordem de publicação, na ordem cronológica e tal, mas a gente vai comentar também um pouquinho sobre isso conforme a gente for passando pelos outros textos. Na sequência, a gente vai ter um outro texto curtinho, que é a Era Pré-Cataclísmica. Esse é o primeiro texto originalmente escrito pelo Howard, que está aqui nessa edição, né? E na verdade, ele é um excerto, é só um trechinho mesmo, são apenas 2 páginas, olha só, que ele já termina, são 2 páginas, mas isso aqui faz parte de um texto maior, publicado em 1936, onde o Howard traçou tipo uma timeline, vamos chamar assim, da era iboriana. Então ele começou aqui desde a era
pré-cataclísmica, né, que para os conhecedores, né, da obra do Howard, do universo do Conan, a era iboriana ela surgiu a partir do chamado Grande Cataclismo. E as histórias do Rei Kul são ambientadas num período anterior, justamente à era pré-cataclísmica. Então aqui ele vai falar um pouquinho de como era esse período antes do cataclisma, né, quais eram as nações que existiam lá, qual era a geografia do continente, do mundo conhecido até então, né, quais eram os povos que habitavam esse pedaço de terra, né, um pedaço de planeta, vamos chamar assim. Então, tudo que está aqui nesse mapinha que abre a edição é um pouco do que o Howard vai falar de uma forma bem sucinta, né, bem rápida mesmo, como eu mostrei, são só 2 páginas, mas é só para dar aquela fagulha na sua imaginação para você ir pesquisar outras fontes e descobrir mais sobre esses povos e sobre a era pré-cataclísmica. Avançando, a gente vai ter aqui a parte 1 da nossa edição aqui, chamada O Exílio da Atlântida, olha só. Esse texto também é um texto original do Howard, só que aqui o detalhe é o seguinte, esse texto ele só foi publicado após a morte do Howard, ou seja, ele foi publicado apenas em 1967, tá? Mas qual é o detalhe aqui? Esse pequeno texto, esse pequeno conto, né, da juventude do Rei Kul, ele, na verdade, ele se passa, como eu acabei de falar aqui, né, por se tratar da juventude dele, se passa antes dos contos principais, né, do personagem, vamos colocar assim. Porque desde a primeira história, o Rei Kul já é rei. Né? Então aqui a gente tem uma oportunidade, né, uma pequena história que o Howard conta de um período onde o Kul ainda não era rei, era apenas um jovem guerreiro ali da Atlântida e tudo mais. Então a gente vai ter essa pequena história, né, que é publicada aqui primeiro que o conto por fins cronológicos, muito embora ela tenha sido escrita depois e tenha sido publicado mais depois ainda, né, só após a morte do Howard. E aqui, pra vocês terem uma ideia, essa história ela nem tinha originalmente um título. Era só um escrito mesmo do Howard. Né? Depois, quando ela foi publicada em 67, é que ela ganhou esse título de Exílio da Atlântida. Né? Então aqui a gente vai ter também, olha, as primeiras ilustrações do J.L. Padilha. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, porque eu acho que elas estão bem interessantes, né? Naquele sentido de complementar o texto e te ajudar a visualizar a cena, ou uma parte da cena, ou o ambiente em que aquilo tudo está rolando. A gente tem, inclusive, ilustrações de página dupla aqui. Bem bacana o trabalho do J.L. Padilha, mas tem muito mais coisa para mostrar para dele, né, ao longo do caminho. Na sequência, a gente vai ter outro texto curtinho, que é justamente esse interlúdio. É um texto também de 2 páginas, feito pelos editores aqui do livro, né? Mas qual é o objetivo disso aqui? Como eu acabei de mencionar para vocês, o texto anterior, O Exílio da Atlântida, ele mostra um Kul ainda jovem, um guerreiro jovem. Como é que ele chegou a ser rei? Howard nunca explicou isso a fundo, né? Nunca deu muitos detalhes, só algumas lembranças através do personagem e tudo mais. Então, esse interlúdio, ele tenta dar uma organizada na casa e dar tipo um panorama geral de como foi a trajetória do personagem até que ele de fato conseguisse se sagrar rei. E aqui o texto vai contar pra gente, com esse objetivo de preencher, né, essas lacunas da cronologia, que o Kul era um jovem guerreiro da Atlântida, ele foi feito escravo, né, ele foi escravizado por um outro povo, os Lemurianos, e ele passou um tempo, alguns anos, né, trabalhando como remador, né, sendo escravo nas galés, né, remando, né, os navios dos Lemurianos, e foi assim que ele conseguiu chegar ao continente Turiano. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha, só para mostrar para vocês, olha. Kul era da Atlântida, mas ele chegou aqui no continente Turiano e se tornou rei da Valúzia, que era o maior dos chamados 7 impérios da época, né. Mas antes dele conseguir ser rei, né, ele foi escravo, depois de chegar ao continente, ele foi gladiador, né, durante um período, por conta das proezas dele nas arenas, ele foi incorporado ao exército da Valúzia, né, e aí, milagrosamente, porque ele era um estrangeiro, né, ele foi conseguindo galgar posições dentro do exército e passou até a ser comandante de um destacamento lá. Depois de algum tempo no exército, houve uma rebelião, porque o governante da Valúzia não era bem quisto pelo seu povo, isso acabou gerando uma rebelião. E ali, aproveitando a oportunidade que surgiu, claro, com uma série de outras coisas, né, ao redor disso tudo, o Kul acabou sagrando-se rei da Valúzia. Né? Ele participou de uma rebelião e o rei foi morto pelo Kul, e aí depois disso ele assumiu a coroa e o trono da Valúzia. E assim chegamos à joia da coroa, né, por assim dizer, da nossa edição aqui, que é justamente a parte 2, O Reino das Sombras, que é o conto originalmente escrito, né, pelo Howard, o primeiro conto cujo personagem principal é o Rei Kul. E aqui eu não vou dar muitos spoilers da história, tá? Mas eu vou traçar aqui um paralelo, um panorama geral, melhor dizendo, da trama, para vocês terem uma ideia de qual é a pegada aqui da história. Então aqui a gente vai ter o Kul recém-coroado rei, e aqui ele vive uma série de contradições no seguinte sentido: ele é rei de uma nação que ele não conhece.
né? Ele é considerado, até pelo próprio povo da Valúzia, um rei bárbaro, porque a Atlântida concebida pelo Howard, é diferente, talvez, um pouco, daquela ideia que a gente tem da mitologia, de que a Atlântida era um local de grande conhecimento, de um povo avançado, etc e tal. Na concepção do Howard, ela era uma ilha, né, um território de povos bárbaros, que acabou sucumbindo aos próprios problemas deles. Então eles não tinham essa questão do avanço tecnológico, conforme a gente vê em outras interpretações, né, da mitologia da Atlântida. Então o Kul é considerado o rei bárbaro, né, o primeiro rei bárbaro. O povo não confia muito nele, ele meio que aproveitou a oportunidade para se tornar um rei. Claro, ele tinha apoio ali de uma galera da Atlântida que queria que ele fosse o rei, mas isso também é explorado na história com um tom de intriga, com um tom de mistério ali e tal. Então ele está numa posição desconfortável. O panorama geral da história é esse. Ele está numa posição desconfortável enquanto rei, e tanto isso é verdade, que ele acaba forjando uma aliança improvável com os Pictos, né? Quem tá ligado, quem conhece um pouquinho já da história do Rei Kul, sabe que os Pictos são inimigos ancestrais, né, do povo da Atlântida. Existe ali uma rixa muito antiga, daquelas que ninguém se lembra mais de como começou, mas o fato é que eles são inimigos ancestrais. Só que o detalhe é que os Pictos são aliados da Valúzia, e agora Kul é o rei da Valúzia. Então, percebe que tem uma tensão no ar aí que é muito bem explorada pelo Howard, diga-se de passagem. Mas o lance da história é que nesse clima todo, e por conta dessa aliança, ainda que improvável, os Pictos descobrem um plano, uma tentativa de assassinato contra o Rei Kul e vão alertá-lo. E nessa pegada, essa aliança improvável é fortalecida e Kul e um outro personagem Picto tentam desvendar toda essa trama, toda essa tentativa de assassinato e descobrindo um inimigo ainda mais perigoso e ainda mais clássico para quem está ligado nas histórias do Rei Kul. Vou mostrar mais um pouquinho aqui das ilustrações do Padilha, que estão muito legais, olha só. Então, aqui, em linhas bem gerais, a trama é essa. Há uma tentativa, uma conspiração para assassinar o Kul, e ele acaba tendo que se unir aos seus aliados improváveis, né, os Pictos. Então, tem todo um lance de tensão na história, que, como eu falei, é muito bem aproveitado pelo Howard. A caracterização dos personagens está muito bacana, porque, assim, o lance é que tanto os Atlantes, né, tanto o Kul quanto os Pictos, eles são considerados povos bárbaros, só que eles estão ali numa posição de nobreza. Kul agora é um rei. Ele vai ter uma das primeiras conversas dele com o rei dos Pictos. Então, uma coisa que o Howard trabalha bem é aquele negócio, aquela chamada capa de civilidade, ou capa de civilização. Os próprios personagens se enxergam como povos bárbaros, enxergam o outro como um bárbaro também, mas eles têm que mudar um pouquinho esse comportamento deles, porque agora eles estão numa posição de nobreza, vamos colocar dessa maneira. Então esses contrastes, essas contradições, pelo menos na cabeça dos personagens, são bem exploradas pelo Howard. E ele acaba, né, no conto, designando, o rei dos Pictos acaba designando um guerreiro, Brule, para auxiliar o Rei Kul nessa tentativa de descobrir a conspiração. Então a história toda vai girar em torno disso. Ela se passa ali em 2 dias, né, no palácio. Então aquela questão de intrigas, passagens secretas e tudo mais. É uma história realmente bem interessante e muito, muito bem construída pelo Howard. Vou só dar um pequeno spoiler. Aliás, se você tá ligado nas histórias do Kul, talvez nem seja tão spoiler assim. Mas os principais inimigos do Rei Kul, talvez depois dos Pictos, sejam justamente, olha, os Homens-Cobra, os Homens-Serpente. E eles estão por trás da história toda. Isso não vai tirar a atenção e o prazer de ler a história. Mas é só para dizer que são personagens recorrentes, né, nas tramas do Kul. Inclusive, um detalhe aqui, que até o livro vai explorar aqui um pouquinho mais na frente, há uma interligação entre as histórias do Howard e do Lovecraft, porque eles foram amigos, foram contemporâneos, trocaram muitas cartas e a obra de um interferiu no outro. Porque assim, o povo serpente também existe nos mitos de Cthulhu, também existe no universo criado pelo Lovecraft. E é interessante você pensar num crossover entre essas duas coisas, né? Então, só um detalhe que eu acho interessante de comentar aqui para vocês. E assim, só pra gente fechar essa parte do Reino das Sombras e comentar os textos finais aqui do livro, vou mostrar mais uma ilustração aqui do Padilha, mas o que é interessante de mencionar também é que o Howard ele consegue criar um mundo vivo, né? Porque a gente está falando aqui, acompanhe o raciocínio, a gente está falando aqui da era pré-iboriana, de uma era pré-cataclisma. Mas a gente consegue perceber também, pela ambientação que o Howard cria, que o próprio Kul já se vê ali, olhando todo aquele reino da Valúzia como uma figura menor, porque o próprio reino da Valúzia já era uma coisa muito mais ancestral. Então o Howard ele consegue criar bem esse mundo vivo, com lendas antigas, interessantes, com um mundo com uma história pregressa, mesmo antes do Kul, que já é um personagem longínquamente antigo, se a gente for comparar com Conan, por exemplo, né? Enfim, então é uma pegada interessante e mostra todo o potencial, né, e toda a qualidade da escrita do Howard. Para a gente fechar aqui a edição, a gente vai ter uma biografia, né, O Pai da Espada e Feitiçaria,
falando mais um pouquinho sobre a vida do Howard, né? E por que ele é considerado o pai da espada e feitiçaria, né? Muito embora esse nome só tenha surgido muitos anos depois, mas os contos do Howard foram os primeiros que supostamente reuniram todos os detalhes que vieram depois a compor esse gênero. E por fim, a gente vai ter aqui no pós-fácil aquilo que eu estava falando, os dois Howards. Qual é a influência, um pouquinho, né, da influência e da relação entre o Robert E. Howard e o Howard Philip Lovecraft, né? E como as criações de uns e outros, né, interferiram na literatura de ambos, ou seja, é como se fosse o primeiro crossover, vamos dizer assim, muito antes, né, dos gibis, muito antes dos universos compartilhados. Robert E. Howard e Lovecraft já criaram um universo razoavelmente coeso e compartilhado entre eles dois. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho mais sobre Reiku, da Atlântida ao Reino das Sombras. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, muito importante. Quero saber o que vocês acharam aí dessa história toda. Vamos continuar trocando ideias. E a gente se encontra nas próximas resenhas.